A paz do Senhor Jesus, a você que clicou neste vídeo para aprender mais sobre este tema. Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos observar em toda a Escritura Sagrada a ação do nosso Deus fazendo coisas impossíveis na vida dos seus servos. Para isso, eu quero fazer a leitura de um versículo apenas no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 27, que diz assim: Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu vou repetir o versículo. Mas ele respondeu, Jesus: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ou seja, aquilo que é impossível para o homem realizar, para Deus não há impossibilidade. Ele pode, com seu poder, com a sua ação sobrenatural, fazer qualquer coisa. A palavra de Deus nos garante dizendo: agindo o Senhor, quem impedirá? No Evangelho de Marcos, nós temos a declaração escrita: o nosso Deus é o Deus do impossível. Então veja que nós servimos um Deus que opera o impossível. Logo, ele tem então o poder, a qualificação, a soberania de realizar o que quiser. Por isso, esse tema é tão importante para a minha vida e para a sua vida, porque de forma profética estamos dizendo: Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Aonde você não consegue operar, Deus consegue. Você não consegue ajustar a sua família? Deus consegue ajustar a sua família. Você não consegue ajustar a sua vida financeira? Deus consegue ajustar a sua vida financeira. Você não consegue ter estabilidade espiritual? Deus te dá estabilidade espiritual. Você não consegue servir ao Senhor com toda a força, com integridade? Deus ele vai te habilitar a você conseguir fazer isso. Entenda e veja nas Escrituras Sagradas que Deus ele opera o impossível. Ele é poderoso então para nos ajudar aonde nós não conseguimos. Então eu pergunto para você logo neste início de vídeo: o que é impossível para você? É uma doença? É uma libertação? É um problema na família? É a sua vida financeira? É um problema emocional? O que é impossível para você? Aonde a sua mão não pode alcançar? O que você não consegue ajustar? O que você não consegue resolver? A palavra de Deus diz para você que Deus pode realizar, operar, transformar, libertar, curar, restaurar a sua vida e mudar completamente a história dela, porque Deus é o Deus do impossível. Jesus afirma nesse texto sagrado que o que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. O impossível é algo que não pode acontecer, não pode ser realizado. E é exatamente o que o homem ele não pode realizar. O que não pode humanamente acontecer, Deus ele pode operar na sua vida de forma milagrosa, de forma espiritual. O que mais observamos na Bíblia é Deus convertendo a impossibilidade em possibilidade. O que nós vemos nas Escrituras Sagradas é justamente isso: Deus convertendo aquilo que é impossível em possibilidade. Há determinadas coisas na Bíblia que até parece ficção para os crentes e até mesmo para alguns crentes têm até dificuldades de crer naquilo que Jesus Cristo e naquilo que Deus Pai e naquilo que o Espírito Santo realizou. Porque a Bíblia nos apresenta muitas evidências de um Deus que ele não precisa de sentido para operar.
ele não precisa ter uma sequência, um entendimento, não. Ele usa aquilo que não tem nenhuma possibilidade de ser usado. Ele usa aquilo que não tem nenhuma possibilidade de realizar alguma coisa. Mas o nosso Deus, ele é assim. Louvado seja o nome dele para sempre. Quando Deus quer mostrar o seu poder e fazer o impossível acontecer, ele faz o incrível, o extraordinário e o irrealizável. Aquilo que não pode ser realizado, ele realiza. Veja agora comigo algumas expressões e declarações da Bíblia Sagrada que nos apontam este entendimento do Deus do impossível. Veja só. Deus fez o impossível acontecer criando o céu e a terra do nada. Isso está em Gênesis 1:1. Hebreus 12:2. Deus chama as coisas que não são como se já existissem. Então veja que Deus, ao criar a terra, já mostra a sua ação de fazer o impossível. Por quê? Porque a terra não existia. E Deus cria este planeta tão belo, cria esse sistema solar tão maravilhoso, cria as árvores, a humanidade, cria as águas, os animais das águas, os animais que voam. Deus cria todas estas coisas basicamente do nada, só com a sua palavra. Então, só em Gênesis 1 e Hebreus 11:2, nós conseguimos entender que nós servimos um Deus que ele não precisa de alguma coisa para continuar. Ele não precisou ter uma terra criada para então realizar alguma coisa, não. Ele criou a terra do nada e trouxe à existência todas as coisas. Veja que Deus fez o impossível acontecer, levando Enoque diretamente para o céu sem morrer. Gênesis 5, 22 e 24, Hebreus 11, 5. Deus fez o impossível acontecer. Como? Como um homem foi para o céu sem ter morrido? Como um homem está no céu sem ter passado pelo dano da corrupção da morte? Veja que Deus, ele não precisa dar justificativas. Deus não precisa fazer um pressuposto. Deus não precisa de nenhuma forma ter algum sentido para realizar alguma coisa. Enoque, ele foi transladado, ele foi levado para o céu ainda em vida. Isto é algo extraordinário, isto é algo maravilhoso. Deus fez o impossível acontecer, fazendo uma senhora de 90 anos dar à luz a um filho. Gênesis 17, 17, 18, 10 e 14, que é a história de Sara, aonde Sara, ela concede a Abraão o privilégio de ser um pai em plena terceira idade. Veja, mais uma vez, a impossibilidade se tornando possível, porque Deus, ele faz o impossível. E em nome de Jesus, Deus fará o impossível acontecer na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus fez o impossível acontecer, tirando José do cárcere para ser governador de toda a terra do Egito. Deus fez o impossível acontecer, tirando este jovem da situação mais caótica possível e fazendo ele reinar, fazendo ele estar assentado entre os príncipes. O que é isto? Isto é Deus agindo de forma sobrenatural, agindo de forma poderosa, mudando todos os destinos, todas as ações humanas, porque ele tinha um propósito na vida deste jovem José. Então, para Deus não existe impossível.
Quem sabe você pode dizer: mas eu estou em um estado em que eu não consigo nem respirar. Veja as declarações que nós estamos recitando aqui acerca da própria Bíblia, evidenciando e mostrando para você claramente que nós temos um Deus que não precisa de lógica, não precisa de raciocínio, não precisa de argumentação humana para operar alguma coisa. Nós temos um Deus que ele cria do nada o tudo. Nós temos um Deus que ele faz de um escravo um governador. Nós temos um Deus que consegue operar e fazer coisas extraordinárias para nós. Eu aqui agora me recordo do cântico de Ana, e eu quero aqui fazer menção deste cântico para você, para trazer à sua memória o que o nosso Deus ele é capaz de fazer e de realizar. Nós servimos um Deus que é poderoso. Eu estou aqui através dessa palavra para estimular, sim, estimular a tua fé e te fazer lembrar quem você serve. Olha só, 1 Samuel 2:1 diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os que antes eram fartos começaram a padecer necessidade, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Olha só a declaração: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura, faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e se assentou ele sobre o mundo. Aleluia! Nós servimos um Deus que tem todo o poder, que pode transformar, modificar, mudar toda a história, toda a trajetória que nós vivemos. Eu quero que você saia deste vídeo entendendo que você serve um Deus do impossível e que em algum momento, em qualquer momento, Ele pode realmente virar o teu cativeiro, virar a tua história. Veja só, Deus fez o impossível acontecer, tirando Israel da escravidão do Egito por meio de milagres, sinais e prodígios. Sinais extraordinários, abrindo até caminho no mar para o seu povo passar. Êxodo 14, 13 ao 31. Aqui nós temos a expressão que Deus tirou Israel do Egito fazendo milagres e sinais. Nós temos o grande sinal do Mar Vermelho, que é o momento em que Deus ele abre o mar para o povo de Israel passar, e depois o próprio Deus utiliza o mar para exterminar com os inimigos de Israel, com os egípcios. Deus fez o impossível acontecer, guiando um povo por 40 anos no deserto, fazendo descer pão do céu, fazendo sair água da rocha, mandando carne para milhões de pessoas no deserto, servindo de guarda-sol de dia, protegendo o povo à noite. E veja só, ele fez no meio dos filhos de Israel, naquele imenso deserto, grandes sinais, grandes prodígios. Os sinais que aconteceram no deserto são uma comprovação clara do Deus que nós servimos. Você não precisa de uma possibilidade. Você não precisa de uma lógica. Você não precisa de um raciocínio certo.
Você não precisa de uma sequência de argumentos corretos. Não, você não precisa disso. Porque você serve um Deus todo-poderoso. Você serve um Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele confunde a nação egípcia. Deus confunde as nações ao redor de Jerusalém, sustentando este povo em meio ao deserto. Eles não tinham nada para plantar, mas eles alimentaram-se. Eles não tinham nada para vestir, mas Deus cuidou da vestimenta deles. Eles não tinham nada da onde tomar água, mas Deus mandou água para eles. E até carne, até mesmo a carne que eles desejavam, o Senhor concedeu. Por quê? Porque Deus não precisou de um açougue, nem de uma padaria e nem de alguma empresa que manda água. Deus não precisou disso, porque Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que provê. E como Deus, Ele pode produzir da onde nós menos esperamos aquilo que tanto necessitamos. Deus fez o impossível acontecer, abrindo o caminho no meio do Rio Jordão para o povo de Israel passar a pé. Deus converte os rios e os mares em terra seca. Ele também transforma a terra seca em manancial de águas. Salmo 66, verso 6, também 84, verso 6. Isto mostra para nós um Deus que modifica o natural, um Deus que modifica aquilo que é lógico, um Deus que modifica aquilo que nós pensamos que é certo, mas para Deus Ele não precisa, Ele não necessita de lógica para realizar alguma coisa. Por isso que o nosso dever é único. O nosso dever é crer no Senhor, confiar nele, esperar nele. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que hão de acontecer. Então observe que a fé é justamente crer no impossível, crer naquilo que não é visível, crer naquilo que você não está enxergando, crer naquilo que você não pode resolver, mas você crê que Deus pode. Então veja que a fé está ligada realmente à ação de nosso Deus. Um Deus que não precisa de lógica, mas um Deus que precisa apenas do seu único e autossuficiente poder para fazer alguma coisa. Seguimos aqui. Deus fez o impossível acontecer, derrubando as muralhas de Jericó com apenas o grito do povo de Israel. Deus fez o impossível acontecer usando apenas 300 homens para destruir um imenso exército. Deus fez o impossível acontecer fazendo de Sansão um super-humano. Deus fez o impossível acontecer até mesmo fazendo uma estátua de um Deus pagão se inclinar diante dele. Deus fez o impossível acontecer pelo ministério do profeta Elias. Fez o corvo virar em garçons, levando ao profeta a carne e pão. Fez o azeite e a farinha da viúva de Serepta se multiplicar. Fez o filho da viúva ressuscitar. Humilhou os profetas de Baal e fez descer fogo do céu. Fogo do céu o Senhor Deus fez descer. Por fim, transportou Elias para o céu num carro de fogo. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida. Deus fez o impossível acontecer pelo ministério do profeta Eliseu, multiplicando o azeite da viúva para pagar a dívida, ressuscitou o filho da sunamita, transformou
águas más em águas saudáveis, purificou um leproso e fez um machado flutuar. Olha só quantas e quantas declarações bíblicas que mostram que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, não pense que a sua causa é perdida, não pense que não há jeito, não há solução. Não, se Deus operar, ninguém pode impedir. Se Ele realizar, ninguém pode impedir a ação dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, mais algumas evidências. Deus fez o impossível acontecer, adiando a morte de Ezequias. O que mais os homens temem não é a morte? Porque as academias estão lotadas, os prontos-socorros estão sempre lotados, porque todo mundo luta pela vida. E Ezequias estava para morrer, mas Deus trouxe uma solução para ele, dando a ele mais 15 anos de vida. Só Deus pode fazer isso. Deus fez o impossível acontecer, gerando de forma sobrenatural o seu filho no ventre de uma virgem. Deus fez o impossível acontecer pelas mãos dos apóstolos. Até a sombra de Pedro curava. Deus fez o impossível acontecer, operando milagres extraordinários através da vida do apóstolo Paulo, tão citado e tão visto no Novo Testamento. Em Jeremias 32, versículo 17, o profeta se dirigiu a Deus do impossível dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. O que ele estava dizendo? O profeta Jeremias estava declarando que não existe alguma coisa que venha a ser extraordinária demais para Deus, aonde ele possa dizer assim: isso eu não consigo operar, isso eu não consigo realizar. Deus, ele não fica espantado com nenhuma situação. Deus não fica espantado, nem assustado, nem com medo de nenhuma situação, porque ele tem todo o poder. Conclusão final aqui para nós fecharmos. Lucas 1:37. O anjo Gabriel disse a Maria que para Deus nada é impossível. O impossível é definido como algo que a capacidade humana não pode alcançar. É algo que ultrapassa o conhecimento da ciência e foge da compreensão humana. É algo que supera as próprias leis da física e da inteligência do homem. O homem só pode fazer o que é possível fazer, mas há um Deus no céu que pode fazer o impossível acontecer. Há um Deus nos céus que está acima de todas as leis da física e da química e de toda a sabedoria humana. Deus faz o incompreensível, o sobrenatural, o extraordinário e o impossível acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem para você, então, é para estimular a sua fé e dizer para você: filho, filha, você serve um Deus que é um Deus de reviravoltas, um Deus de transformação, um Deus de poder. Confie no seu Deus, espere nele, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo ele fará. Por quê? Porque para Deus não há nada impossível e nós declaramos que em nome de Jesus o impossível vai acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por esta meditação da Tua Palavra, por podermos, ó Senhor Deus, refletirmos que o Senhor é um Deus do impossível, um Deus que pode realizar todas as coisas. Confiamos em Ti, esperamos no Senhor, aguardamos a Sua ação
sobrenatural em nós. Seja conosco, Senhor, nos auxilie em tudo, nos dê força para vencer e opera o impossível na vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o impossível do céu aconteça na sua vida. Até o próximo vídeo, querendo Deus.